Tudo se inicia quando Rosana e Angélica estão conversando sobre a colheita, e Rosana diz que por esse tempo não tem tido mais marido, pois ele tem focado sua atenção à colheita da fazenda do pai e de Augusto. Enquanto isso, Gumersindo diz a Augusto que vai vender seus cafés apesar do mercado estar ruim, pois precisa fazer dinheiro, e o aconselha a fazer o mesmo com os do pai dele. Augusto diz que da última vez que viu seu pai, os médicos disseram que ele estava muito mal e que não queria se alimentar, e teme receber uma má notícia a qualquer momento. Gumersindo lamenta, mas diz que é a vida. Francesco vai visitar Paola e leva flores. Ela diz que ele é o único que lhe leva flores, e que todo domingo espera por ele. Paola pergunta pela esposa dele, e Francesco diz que está em Paris, mas não quer falar sobre a esposa e sim sobre ela. Enquanto isso, uma festa está sendo preparada entre os trabalhadores. Francesco sai pela cidade de mãos dadas com Paola. Bartolo e outro trabalhador cobram Matteo o salário, dizendo que trabalharam duro, e Matteo diz que o sogro nem vendeu os cafés e eles já querem receber. Mas diz que vai conversar com o sogro e depois lhes traz uma resposta. Matteo chega para conversar com Gumersindo, e ele pergunta como estão os preparativos da festa do povo dele, mas Matteo diz que a festa é de todos, pois ele é o dono da fazenda. Gumersindo diz que ele também é um pouco dono, mas Matteo diz que não, e que não quer ser, então diz que os trabalhadores estão querendo saber quando vão receber o dinheiro da colheita. Gumersindo fica incomodado e diz que ainda nem vendeu o café. Matteo diz que não estão pressionando, só querem uma previsão. Gumersindo diz que fará os cálculos de cada trabalhador da fazenda dele e de Augusto, e em alguns dias pagará todos. Angélica diz a Augusto que é melhor ele deixar a fazenda nas mãos do pai dela, mas ele diz que não tem nada contra isso, e que o único problema é o que ele fará com o dinheiro. Angélica quer saber se ele está insinuando que seu pai irá roubá-lo. Mas ele diz que não, e que o pai dele depois de todas as colheitas, lhe enviava um certo dinheiro para ele se sustentar, pagar a faculdade e muito mais. Angélica pergunta se ele está sem dinheiro, e ele diz que sobrou muito pouco depois de ter que pagar os trabalhadores. Angélica diz que o pai dela teve que colocar dinheiro do bolso dele para completar, e ele diz que sabe. Nesse instante, Maria do Socorro chama os dois para almoçar, e Angélica diz que depois terminam essa conversa. A festa italiana está rolando, quando Matteo chega e diz a Leonor que estão precisando dela na casa e ela corre para lá. Bartolo pergunta o que houve, e ele diz que é Rosana. Bartolo diz que vai parar a festa, mas Matteo manda que deixe seu povo se divertir. Leonor chega no quarto e acolhe Rosana, que está com dores. Leonor diz para Matteo ir para a sala com o patrão, e Rosana consente, e Maria do Socorro fica extremamente preocupada. Gumersindo dá uma bebida para Matteo para ele se acalmar. Angélica pergunta se Leonor é realmente uma parteira, e ele diz que nunca a viu fazer nenhum parto, mas ela diz que é. Gumersindo manda Angélica ir se deitar com seu marido pois não será de nenhuma serventia ali. Angélica o confronta e diz que vai esperar para saber se é menino ou menina, para ver o que ele vai fazer caso seja uma menina. Gumersindo diz que é uma ordem, e manda Augusto levá-la. Gumersindo diz a Matteo que tem que ser um menino. Que precisa ser um italianinho macho. Batista diz que Leonor está demorando a voltar, e Bartolo diz que as coisas podem ter se complicado por lá. Angélica volta e diz ao pai que não pode ficar no quarto, e ele autoriza ela a ficar. Nesse mesmo momento, o bebê chora, e Matteo feliz diz que é um menino, e Gumersindo agradece. Angélica pergunta se não for. Então ele diz que deserda ela e sua irmã. No quarto, Rosana pergunta se é um menino, e Maria do Socorro diz que Deus ouviu as preces dela, e elas ficam maravilhadas. Rosana diz para chamar Matteo e seu pai e Leonor vai chamá-lo. Maria do Socorro diz que esse menino lhe tirou um peso dos ombros, e que temia que a filha passasse o mesmo que ela passou quando teve ela e Angélica, e Rosana respira aliviada.
Leonor chega na cozinha e diz que Mateu pode entrar no quarto, e ele vai apressado. Gumersindo pergunta a Leonor o que é, e ela diz que é melhor ele mesmo ir ver. Angélica olha para Leonor perguntando o que é, e ela diz que é um menino, e Angélica fica feliz. Leonor diz que agora ela pode ter até uma menina que seu pai não vai se importar tanto, e Angélica fica triste com isso. Mateu pega seu filho no colo e mostra ao sogro, que fica feliz e parabeniza a filha. Rosana diz que é um menino como ele queria, e Gumersindo confirma. Rosana pergunta se fosse menina se ele iria afogar, e ele pergunta se afogou ela. Mateu diz a Rosana que o sogro fala demais. Gumersindo diz que ele é uma besta bruta como os italianos dizem, e Rosana diz que o ama. Então ele a beija e sai do quarto. E chora na sala de felicidade pelo nascimento do neto. Pela manhã, Leonor diz que fizeram uma festa quando ela disse que o neto do senhor Gumersindo era um macho. Gumersindo fica feliz por Mateu, mas ela diz que foi por ele também. Rosana diz a Angélica que seu pai ficará radiante se o filho dela for menino, e ver 2 netos correndo pela casa, mas Angélica diz que se for menina ela ficará abandonada. Rosana diz para ela não dizer isso, e para não sofrer com isso agora. E Angélica pergunta se ela não estava sofrendo antes do filho nascer. Na mesa, Gumersindo diz que vai a São Paulo com Augusto, e pede Mateu para levá-los até a estação. Maria do Socorro diz a Leonor que não sabe como agradecer pelos serviços de parteira, mas Leonor diz que ficou muito feliz em colocar o neto dela nas mãos da filha. E diz que em breve fará também o de Angélica. Maria do Socorro diz que nunca vão esquecê-la nessa casa, e Leonor diz que então já está pago. Francesco se despede de Paola, enquanto Marco Antônio os olha incomodado. Francesco pergunta baixinho se eles almoçam juntos no dia seguinte, e ela diz que sim, e vai embora, e Marco Antônio não acredita que aquilo está acontecendo com seu pai. Juliana diz a Mariana que gostaria muito que Mateu conhecesse o filho, mas Mariana diz para ela nem pensar nisso, pois o menino agora também é filho de Marco Antônio e neto de Francesco, e imagina como eles ficariam. Francesco e Marco Antônio conversam sobre o Fazendeiros de Café, quando Juliana fala sobre a fazenda de Gumersindo e como Mateu cuida bem, mas acaba voltando atrás e se calando. Francesco e Marco Antônio diz que ela pode falar, mas ela prefere ir ver seu filho. Marco Antônio diz que ela ainda não esqueceu aquele italiano, e Francesco pede para que ele não estrague tudo com ciúmes, como sua mãe. Marco Antônio aproveita e coloca o pai contra a parede, perguntando por que Paola fica toda derretida quando está com ele, e ele também por ela. Francesco se incomoda e diz que ele está pensando besteira, e que trata ela como todos os clientes dele. Marco Antônio diz que não está pensando nada, e diz para Francesco pensar na idade que tem. Quando fica sozinho, Francesco diz que não está morto. No dia seguinte, os pais de Paola vão com ela ver Francesco, para pedir ajuda com a venda de cafés. Ele diz que não trabalha mais com isso, mas que vai tentar ajudar. Augusto lamenta com Gumersindo a morte do pai, e diz que tomará as providências para ele ser enterrado no mesmo cemitério que a mãe, e Gumersindo diz que o ajudará com isso. No quarto, Angélica diz estar preocupada com o pai e o marido, mas Rosana diz que às vezes o pai demora nessas viagens. Rosana pergunta o que ela irá fazer agora que é dona de todas aquelas terras, e tem um marido que não gosta de trabalhar. Angélica se revolta e diz que não quer ela falando assim de seu marido, e diz que nunca falou mal de seu cunhado. E que saberá muito bem o que fazer com aquelas terras. Marco Antônio diz ao pai que seu Altino morreu, e Francesco fica abismado com a notícia. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.